A fé do Miranda ele já demonstrou qual que é. Ele acredita que uma galinha veio de um dinossauro. Quer dizer, a próxima vez que eu for num galinheiro lá, eu vou falar, olá, senhora dona tataraneta de um Tiranossauro Rex. É estranho. Me soa infantil. Claro que isso não é um argumento científico nem filosófico que eu tô fazendo, mas me soa infantil dizer que aquela galinha lá é neta de um dinossauro ou que eu sou neto de um macaco. Pra mim é uma coisa que eu precisaria ter muita fé pra acreditar numa coisa dessa. Então tudo bem. Me mostra aí as provas científicas da evolução. Ninguém me mostra. Filosoficamente é um argumento falho, metafisicamente é um argumento falho. Me mostra pelo menos uma evidência científica, então, mas nem isso eles conseguem. Agora, você fala, não, porque tem a seleção natural, o bichinho lá se adaptou. Só que nós sabemos que os processos geológicos, eles mudam muito rápido. O que hoje é uma adaptação, amanhã pode não ser. É a mesma coisa que o mercado. Hoje uma empresa adota uma estratégia, amanhã muda a demanda do consumidor, essa empresa vai à falência. Nós sabemos que na natureza as coisas também são assim. Então, nada me garante que a escala geológica de tempo necessária para essas mudanças se consolidarem numa nova espécie, nada me garante que isso é mais rápido que uma mudança geológica. Uai, desmorona uma montanha ali, já muda a corrente de vento, você já transformou uma coisa que era uma boa adaptação numa adaptação ruim. E aí aquele que era mais adaptado vai morrer. Ninguém me provou que as adaptações vão se acumulando imunes a essas mudanças geológicas. O darwinismo não passa de um outro ato de fé. Aí o argumento do Miranda é o seguinte. O Miranda vai falar, não, porque veja bem, nós temos aqui um ancestral em comum, tudo isso pode ser provado por uma análise de DNA, porque existem sequências que se repetem em mim e num chimpanzé e num sei lá que tipo de bicho. E daí? Ué, pega um arco e flecha. Um arco e flecha, ele tem uma composição, uma forma muito parecida. Seja ele o arco e flecha de um guerreiro asteca, ou de um soldado romano, ou de um cavaleiro mongol. Os arcos e flechas são muito parecidos. Aí você fala assim, pô, então todos os arcos têm um parente em comum? Alguém criou um arco lá na pré-história e aí uma civilização foi copiando da outra? Não! O que aconteceu é que os engenheiros militares de cada civilização perceberam quais são as coisas que funcionam no mundo real e adotaram um formato que coincidiu no Império Azteca e coincidiu no Império Romano, porque funcionava. É a mesma coisa, não sei se você que gosta de biologia, você já deve ter visto a semelhança que existe entre o mergulho de um passarinho e o mergulho de um bombardeiro B-2. Será que o bombardeiro B-2 evoluiu do passarinho? Quer dizer, os passarinhos foram fazendo filho até surgir um bombardeiro B-2? Ou será que as leis da aerodinâmica valem tanto para o bombardeiro quanto para o passarinho e eles acabam sendo muito parecidos em alguns aspectos? Ou seja, a semelhança não prova evolução, meu Deus do céu. Traços de DNA parecidos porque funcionam para formar um determinado negócio no nosso organismo, que funciona fisiologicamente, não provam que nós temos um ancestral em comum. Na verdade, o argumento é bem o contrário. Já que você me pediu artigo científico, então eu acabei achando aqui uma equipe japonesa, depois se você quiser eu posso te mandar o link, aqui, Endogenous Retrovirus Expression Evinces Design. Então, basicamente, ele está falando que o retrovírus endógeno, ele em vez de provar o evolucionismo, ele prova que existe um designer no universo. Porque a equipe japonesa aqui, aí existem termos técnicos bem avançados, mas ela vai dizer que a maneira como o retrovírus endógeno recombina o código genético dos organismos mais complexos é finamente ajustado para o funcionamento e sobrevivência desses organismos. O que demonstra não uma evolução, porque se fosse uma evolução, essas combinações, elas muito mais provavelmente resultariam em um desastre fisiológico do que uma adaptação. Afinal, existe muito mais chance de desordem do que ordem no universo. Esse é o argumento de um físico chamado Roger Penrose. Então, se eu pegar um livro... Pega um livro bom aqui. Se eu pegar um livro que nem esse aqui... Meu Deus. Sexo clássico. Não, mano. Não, Sexo com calça. Vamos embaralhar as letras dele e jogar por aí? Você vai sair uma sopa de letrinhas ininteligível. A chance de sair esse livro é muito baixa. Então, a chance da recombinação aleatória das modificações causadas pelo retrovírus, a chance disso gerar uma aberração, uma jandira fegal, é muito grande. Não é um negócio meio esquisito? A chance de gerar um organismo mais adaptado é muito baixa. Ou seja, o ajuste fino do vírus prova que existe uma inteligência ordenadora intencional fazendo com que o universo funcione e funcione muito bem. E digo mais,
O Miranda citou as mitocôndrias. As mitocôndrias provam sim um ancestral comum, eu concordo com ele. Só que esse ancestral comum não é um macaquinho. O ancestral comum se chama Eva. Na verdade, quando eu tô brigando com o Miranda aqui, na verdade, isso aqui é uma briga de primos distantes, né? Porque imagina um primo que fala tanta bobagem assim, é melhor que seja distante. Mas piadas à parte, na verdade ele é meu primo distante, porque nós temos uma avó em comum chamada Eva. E o DNA mitocondrial prova isso. Prova que todos nós descendemos de uma única mulher, literal, concreta. Um CPF mesmo, Eva. Agora, ele veio falar lá nos órgãos genitais, nos mamilos, etc. Eu achei estranho, pelo seguinte. Ele disse, olha, o pênis, ele seria uma expansão do clitóris. O que... É isso que você falou? Então, o homem teria vindo depois da mulher, o que contraria a Gênesis. Mas aí ele falou nos mamilos. Ué, por que então os seios das mulheres não podem ser uma expansão dos mamilos atrofiados masculinos? Por que só vale para reforçar o argumento dele? Isso é desonesto. O fato é que, sendo homem e mulher ambos seres humanos, eles precisam ter ali certas características muito parecidas, porque funciona o argumento do arco e flecha, o argumento do bombardeiro e do passarinho. Só que, ao mesmo tempo, não podem ser iguais, porque o homem e a mulher precisam ser diferentes para se complementar. Então, a mulher vai ter glândulas mamárias e o homem também. Tanto é que o meu pai, que é ginecologista, o Valdemar, abraço para ele me explicou que o homem pode ter câncer de mama, né? Só que as glândulas mamárias da mulher são muito mais desenvolvidas. Ok? Então a mulher tem o clitóris, o homem tem o pênis. Por quê? Porque Deus projetou o homem para ter prazer sexual. E aí precisa desses dois órgãos para ter prazer sexual. Só que eles são diferentes. São parecidos em alguns aspectos, mas são muito diferentes em outros. Porque são complementares. E isso refuta a evolução. Porque como que poderia, por mecanismos evolucionários, ter surgido o dimorfismo sexual? Quer dizer, os bichinhos foram evoluindo, de repente alguns viraram homens, outros viraram mulheres? Ou melhor dizendo, machos e fêmeas? Não. Certamente eles foram projetados um em vista do outro. Deus projetou o réptil macho em vista do réptil fêmea e vice-versa, para que os dois pudessem ter viabilidade reprodutiva. Se cada um evoluísse de um jeito, como é que você explicaria? Alguns bichinhos evoluiriam para ter clitóris e outros para terem pênis e de repente eles, por coincidência, se acasalavam? Tem que ter muita fé para acreditar numa baboseira ridícula darwinista dessa. Deus projetou o homem e a mulher. E já que você falou no barro e na costela, né? Quer dizer, você não sabe a diferença entre um texto poético e um texto científico literal? Você não sabe diferenciar isso aqui de um livro poético? Então eu explico. O barro é o barro primordial, é a matéria. Deus soprou a alma na matéria inanimada. Qual o problema disso? É uma linguagem poética. Se eu chego pra moça e falo, seus olhos são como 2 estrelas, eu não tô falando que os olhos dela são bolas de hidrogênio. Só tô falando que eles brilham, entendeu? E aí a mulher foi tirada da costela de Adão. Sim, não da cabeça e não do pé, porque a mulher não é feita para ser superior ao homem, nem inferior para ser pisada, mas ela foi tirada do lado para se complementarem e andarem juntos. Então, ele não consegue enxergar o que Deus quer dizer nas escrituras. Ele está confundindo com o artigo científico peer-reviewed. E, finalmente, para terminar, o que mais que ele falou de baboseira aqui? 2. Ele falou que Deus é corruptível porque ele teve que descansar. Que absurdo é esse? Mais uma vez, mesmo erro. Ele está se atendo a uma literalidade da palavra. Ué, qual é o descanso do homem? Não é descansar em Deus? É comunhão com Deus? Agora, quem ama mais? O homem ama Deus ou Deus ama o homem? Qual o amor que é maior? É claro que é o de Deus pelo homem, porque Deus é o amor na sua plenitude. Então, o descanso de Deus foi contemplar a criação pela qual ele tinha tanto amor. Não é um descanso de, nossa, minhas costas estão doendo, não é isso? É um descanso no sentido de repousar afetivamente, repousar amorosamente. Aí ele vem falar no argumento dos não atributos de Deus ali, quer dizer que Deus não é nada, porque ele é intangível, imaterial, atemporal, etc. É o contrário. Espaço é finito. Existe uma quantidade limitada de espaço. Os cientistas até falam que a expansão do universo não é que a matéria está se espalhando por um espaço infinito. O próprio espaço está se expandindo, o tecido do espaço. O tempo também é finito, por definição. Então, se Deus fosse temporal ou espacial, ele seria finito, limitado.
ele seria mais próximo do nada do que do todo infinito ser que ele é. Então ele está acima do tempo, está acima do espaço. Cala a boca, Siri. Isso não significa que Deus não é nada. Pelo contrário, quando eu falo, por exemplo, justiça, você consegue apalpar a justiça? Você consegue descrever as formas geométricas da justiça? Ela é tangível? É tocável? Claro que não, mas ela existe. Porque eu consigo entender que é injusto eu dar um tiro numa criança inocente. Então existe justiça. Não é porque nós não conseguimos tocá-la materialmente que ela não existe. Então ele está sendo desonesto novamente. Aí você falou, não, mas ele é... Como é que você falou? Ele é indetectável. Vamos lá. Me dá uma tampa de caneta de plástico. Essa tampa de caneta de plástico consegue sintonizar uma rádio FM? Não. Por quê? O Miranda vai falar porque rádios FM não existem. Eu vou falar porque essa tampa não tem capacidade para isso. Então, o homem, pela sua natureza caída, não tem capacidade de detectar Deus sozinho. Ou ele vai pela via da ordem do universo, que é a quinta via de São Tomás de Aquino, ou ele precisa de uma graça de Deus. Deus precisa ir até o homem. Então, ele não está entendendo a limitação epistemológica do homem de natureza finita para compreender, detectar e sentir algo infinito. Mais uma vez, desonestidade da parte dele e, como diria Enéas, acabou meu tempo. O Miranda consegue chegar até Deus? Sozinho não, mas com a graça de Deus, mas se rezemos fosse para que sim. um bandido na cruz, talvez sim. Vamos lá. O bandido na cruz, muito bom. Vamos lá. Galera, olha só. Segundo o Cogos, não tem como provar que a gente vem dos primatas, né? Então, isso aqui, para vocês, parece o quê? O que isso aqui parece para você? É um homem tijolo ou um homem primata? Que parece? O que parece? A imagem é de um homem misturado com macaco aí. Né, parece, né? Eu tenho 2 meninos aqui. Olha só, você tem esse aqui, esse dedo aqui, não parece o nosso dedo, o dedo do homem? O dedo do Homo sapiens? Então, não é questão de parecência, como ele quer colocar, né? Que Deus tem um molde ali, que faz tudo parecido. É questão que essas características mostram que nós temos parentesco próximo e comum. Você tende a parecer mais com seu pai, com alguém da sua família, do que uma pessoa distante, né? Aqui, ó. Então, essa macaquinha aqui com seios, com tudo, parece mais um ser humano. Mas a questão que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Nós temos, como ele fala de escala geológica, todos os animais divididos em períodos e eras. Eu queria saber do Cogos se a criação não passa por evolução, né? É tudo de forma instantânea. Por qual motivo não encontramos uma baleia azul no período Ediacarano? Por qual motivo não encontramos o homem no período Triássico e Jurássico, por exemplo? Ou por que não encontramos um pterodátilo no Antropoceno? A gente queria saber isso. Então, não tem como ter uma Terra de 7.000 anos, né? Uma Terra jovem ou de 7 dias literais aí, né? Pelo motivo de que nós temos diversas formas de datar esses períodos geológicos. Nós temos, por exemplo, a detecção por carbono 14, que vai até aí uns 60.000 anos, que você consegue fazer com espectrômetro de massa. Você tem datação por urânio, chumbo, que vai datar aí uns 4,5 bilhões de anos, datação por potássio, argônio, datação por rubídio, estrôncio, datação de samário, neódimo, datação por termoluminescência, datação por termocronologia, dendrocronologia também, datação por lentes de gelo, isótopos de oxigênio que datam até 800.000 anos. E você pode fazer o seguinte, você pode cruzar todas essas datações que não dão de forma alguma o período aí de 7.000 anos, como endossa aí o nosso queridíssimo com a Terra Jovem. Olha só que interessante, uma coisa que a gente pode provar por exemplo, a datação de carbono 14. Um raio cósmico, tá? Olha só que isso aqui também é interessante por causa do seguinte. Nós enxergamos galáxias que estão a bilhões de anos-luz de distâncias e estrelas que estão a alguns milhares de anos-luz de distância na nossa própria galáxia. Por exemplo, na galáxia Via Láctea, você tem um raio de uma ponta a outra de mais ou menos 100.000 anos-luz. Então, para uma luz de uma estrela ou de uma galáxia que está a alguns milhares
ou milhões, ou bilhões de anos chegar até a gente, então ela tem que ter partido dali, daquela estrela, daquela galáxia, alguns milhares ou bilhões de anos até chegar a gente, até aquele fóton de luz chegar nos nossos detectores, chegarem na nossa retina. Às vezes aquela estrela nem existe mais, mas agora que a gente está vendo ela, tá? Então, esses raios cósmicos autocarregados, eles chegam e colidem com nitrogênio. Esse nitrogênio 14, ele vira ali momentaneamente nitrogênio 15 e ele expulsa um átomo. E aí ele vira o carbono 14, que ele vai ficar na atmosfera, tá? Esse carbono 14 que está na atmosfera, ele vai ser absorvido pelas plantas no processo de fotossíntese. Essa absorção do processo de fotossíntese, que os animais eles vão se alimentar, que nem aqui, ó, o macaquinho se alimentando aqui da frutinha, ele vai fazer com que a nossa porcentagem de carbono ela fique equilibrada, ela fique estável. A partir do momento que aquele organismo ele morre, aquela composição de carbono 14 naquele organismo ela vai decair por um período de 5.730 anos mais ou menos, tá? Aí você vai ter uma meia-vida. E aí depois de mais 5.730 anos você vai ter a metade de novo daquilo ali. E você consegue detectar essas mudanças, essas variações, um espectrômetro de massa que vai datar até uns 60 mil anos, mais ou menos. Então, é impossível você ter uma Terra jovem, uma Terra da visão criacionista, de Terra jovem, com menos aí de pelo menos 60 mil anos, só segundo o carbono 14 que nós conseguimos, por exemplo, fazer datação de um fóssil congelado de um mamute e verificar que ele tem milhares de anos. A gente consegue datar animais que têm a pele preservada, por exemplo, numa questão de um deserto, né, que ele é bem antigo. A gente consegue fazer várias detecções. Inclusive, carbono 14 é usado para detectar, por exemplo, assim, uma cerâmica que na sua mistura teve ali uma planta. Você consegue pegar aquela planta, fazer uma detecção de carbono 14 e verificar a datação daquela cerâmica, do caixão, etc, etc, etc. Deixa eu ver aqui, ó. O artigo científico, segundo o Cogos, né, ele é baseado em fé. Aí, se ele soubesse um pouquinho de metodologia científica, ele saberia que o artigo científico, os estudos científicos, a metodologia que Karl Popper ele trouxe, ele usa uma coisa chamada modus tollens. Modus tollens é a negação da afirmação, aí você vai usar o critério da falsibilidade. Então, dentro da ciência, você tem a filosofia da ciência, que usa a lógica. Então, essa lógica que é usada pela ciência, da falsibilidade, do teste, da experiência, é para justamente manter na corrida científica aquela experiência e ela passar para outros níveis. Por exemplo, uma hipótese, quando ela passa pela falsibilidade, ela pode ganhar o status, por exemplo, de teoria na ciência, tá? Então, por isso que se faz teste, por isso que você experimenta. Não é uma ideia da cabeça como se fosse fé. Fé é você achar, por exemplo, que eu tenho essa caneta, né? Então, inevitavelmente ela vai cair. Fé é uma afirmação sem evidência, por exemplo. O Cogos achar que ele vai orar para Deus, que ele vai pular de um prédio e ele vai sair voando. Ele vai se esborrachar no chão, por mais fé que ele tenha. Então, empiricamente, nós fazemos o teste e verificamos se uma proposição é verdadeira ou falsa, se ela passa naquele teste ou não, tá? Deixa eu ver aqui. Aí ele fala que eu tenho crença que a galinha veio do dinossauro. Não, cara. Existem, por exemplo, vários artigos, como o da Mary Schwartz, que mostra que nós temos, sim, a ancestralidade em comum dos dinossauros com as aves. As aves, todas as aves, qualquer passarinho, qualquer galinha, qualquer ave moderna, ela tem um ancestral comum com os dinossauros, tá? Isso não é crença, aí é dado científico. E negar isso aí é ser negacionista. Deixa eu ver aqui. Sobre os processos de mudança da escala geológica não permitirem a existência da evolução, me parece até contraditório com o que é a evolução, né? A evolução diz que quando você tem uma pressão ali ambiental, você vai selecionar os indivíduos que melhor vão se adaptar àquele ambiente ou àquela mudança. Por isso que você vai ter uma seleção natural.
E aí, galera, é interessante porque 99% de todos os organismos, eles já estão extintos, né? Ou seja, o designer falhou, ele criou seres vivos que não existem mais hoje? É um designer demente? Como pode isso? Não, são os seres vivos antigos, eles passaram por um filtro, né, que é o da seleção natural, nessas escalas, nessas mudanças, nesses fenômenos que ocorrem ao longo das eras. Deixa eu ver aqui. Ele falou, e daí para a questão das sequências que se repetem no exame de DNA entre humanos, grandes primatas, chimpanzés, bonobos, em relação a, por exemplo, os outros mamíferos, etc. É a mesma coisa que você falar assim, ó, olha, o exame de DNA não tá dando que você é pai do seu filho. E daí? Eu tenho fé que é. Entendeu? Eu tenho fé que ele é meu filho. Não, mas eu já fizemos aqui 2, 3 exames de DNA que não é seu filho. A gente fez um outro exame de DNA aqui que bate com o vizinho. Não, eu tenho fé que é meu filho e que esse dado aí que tá dando que é do vizinho não procede. Você já pensou se fosse assim? Rapaz, né? Evitaria muito divórcio, né? Tá bom, tranquilo. Então basta ter fé que o exame de DNA não é confiável, que aí você vira pai de quem você quiser ou não, né? Dependendo da sua fé. Deixa eu ver aqui. Aí ele falou por que o seio feminino não pode ser a expansão do seio masculino. Porque é uma glândula mamária. Quem tem glândula mamária, quem amamenta é a fêmea, não é o macho. Por isso que não é a continuação do processo de transformação do seio da fêmea, tá? É simples isso, mas o óbvio tem que ser explicado, né? Deixa eu ver aqui. Ele falou que o texto bíblico é poético e não literal. Eu sei, eu li a Bíblia e virei ateu, né? Aí ele parece que não leu a Bíblia. Tanto que, quando você fala de judeu voador, né? Quando você fala que o homem andou sobre as águas, quando você fala que o homem ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, que o sol e a lua parou, que você tem a questão do homem barro, da mulher costela, tudo isso aí é poesia, tudo isso é lenda, é fábula. Por exemplo, você não vai acreditar que uma jumenta falou, né? Não, mas os crentes acreditam. Será que o Cogos, ele acredita que a mulher ficou conversando? Como é que seria a conversa da Eva com a cobra, né? E aí, cobra, bom dia, tudo bom? A cobra, bom dia. Né? É coisa interessante isso. Então, você tem que ter muita fé mesmo para acreditar nessas coisas aí ridículas que você encontra na Bíblia, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ele falou sobre o descanso de Deus. Mas em Êxodo, deixa eu só conferir aqui rapidinho, que o descanso de Deus não era a questão de que ele ficou cansado, né? Em Êxodo 31, 16, 17, vai ver que no 7º dia ele descansou e se restaurou. Se restaurar é porque ele perdeu algum tipo de atributo, de qualidade, e precisou recuperar isso aí, né? Então Deus, ele é um Deus que se restaura. Então ele é falho, corruptível e logo então não existe. Deixa eu só beber um golinho d'água aqui. Então, o Deus da Bíblia, além disso, ele não é onisciente, ele não sabe das coisas, né? Ele tem que, por exemplo, descer ali para ver a Torre de Babel, olhar o que está acontecendo, depois subir lá para o céu e falar assim, vamos lá, vamos descer e confundir a galera, né? Então ele tem que ficar sempre sabendo das coisas. Ele é pego de surpresa, ele se arrepende, ele mata, é um Deus violento, né? Como é que pode um Deus perfeito, incorruptível, né? A gente está falando aqui de corrupção, como é que um Deus que não sofre corrupção, que é todo bem, que está em todo lugar, se o bem estaria em todo lugar, como pode ele ser o criador do mal, né? Como diz Isaías 45:7. Então são questões que mostram que, se a gente for pegar por questões filosóficas e o Cogos for honesto, ele vai saber que um Deus omnibenevolente, ele não pode estar em um mundo, numa realidade onde o mal existe, onde ele cria o mal. O omnibenevolente não pode criar o mal, porque senão ele está sendo malevolente, tá? Ele está praticando a malevolência. Ele não é 100% bom. Isso é filosofia, é um silogismo filosófico. Se o mundo apresenta maldade, ou se esse Deus cria maldade, como a gente vê em Isaías 45:7, logo, na conclusão, nós não temos um Deus perfeitissimamente omnibenevolente. Aqui eu fiz um silogismo, uma questão de um modus ponens, né? Aqui fácil,
É para vocês entenderem que tudo isso aí que o Cogos falou, se a gente for aplicar a filosofia, o Deus dele passa a não ser mais existente. Porque é contralógico, é contraintuitivo. Você não vai conseguir usar um argumento aristotélico, ou seja lá o que você queira usar, para provar Deus. Na verdade, você usa para mostrar que Deus não existe. Deixa eu ver aqui. Então acho que é isso, cara. Acho que tá bom. Tô satisfeito. Vai falar aí, Robertinho? Vamos... Só para ficar ciente aqui agora, né? Você tem... Fala mais uma vez, pelo que ele falou aqui agora, e ele vai falar mais uma e a gente muda o tema. Então, é como se fosse uma conclusão sobre isso. O que você acha para concluir? A mesma coisa vai ficar para você. Pra gente não ficar só girando aqui dentro da mesma situação. Então tá. Deixa o Cogos já falar o que preparou aí, né? Pode ser, beleza? A gente vai, eu vou vou refutar ele aqui, eu acho que serve como conclusão. Pode ser? Pode ser isso? Beleza. Pode, né? E aí a gente caminha para o final. Porque para não ficar refutando a refutagem, alguma coisa assim, né? Refutou, né? E a gente troca de tema. tenta um outro tema, beleza? Ok. Bom, então